Então vamos lá, gente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Eu vou ler com você o finalzinho, verso 48. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu quero muito a sua atenção, tá? Por favor. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe o que, gente? As minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho referido, esta o julgará no último dia. Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira, não pode mentir. Fala conosco, meu Senhor, nesta manhã. Fala de uma forma clara e simples, a qual nós possamos entender. Capacita-me a transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e a nós outros, teu povo, de uma forma geral, dai-nos entendimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. Se você leu versículos anteriores, Jesus disse o seguinte: se alguém ouvir a minha palavra e não acreditar nela, versículo 47, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Mas o versículo 48 nos deixa bem assim, atônitos, porque Jesus foi claro em dizer que quem rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem que o julgue. Quem que é? As mesmas palavras que ouviu, que era para salvá-lo, vai condená-lo. E é nessa linha que eu quero traçar para vocês. Deus manifestou o amor dele de uma forma assim tão gloriosa, levando as nossas dores e os nossos pecados, e Ele tem nos dado a sua palavra. E hoje nós vivemos uma época muito difícil, porque nunca teve tanta informação, mas as igrejas nunca estiveram tão abarrotadas e cheias de gente, mas as pessoas tão distantes de Deus. Por exemplo, nós estamos chegando num tempo crucial, que dia 2 agora, no mês que vem, nós vamos escolher quem há de governar sobre nós. Nós vamos escolher quem vai reger a nação, e outro, pior, quem vai estabelecer leis para nós cumprirmos. Nós vamos escolher senadores, deputados federais e estaduais que vão estabelecer leis que vão reger a nação. Aí tem uma porção de gente que fala que crê em Jesus e que está votando ou pensando em votar em gente cujas ideias são exatamente o contrário do que está escrito. Por exemplo, capítulo 1 de Jeremias diz que o Senhor diz: antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei como profeta. Se antes de sair da madre, como que eu posso ser a favor do aborto, interromper todo o propósito de Deus numa vida que está no ventre? Ah, pastor, eu sou contra, mas você vai votar em pessoas, porque está filmando, eu não estou falando com você aqui da comunidade, e eu acredito que não. Mas eu estou falando com pessoas que vão nos ouvir. Você vai votar em pessoas que é a favor dessa ideologia. E quando a gente vota em alguém, a gente não vota na pessoa, no indivíduo, mas votamos naquilo que ela pensa. Eu não estou votando, não estou escolhendo uma pessoa perfeita para reger sobre mim. Eu estou escolhendo uma pessoa que comunga da mesma ideia que eu comungo. É simples assim. Então são tantas informações, pessoas que falam que tem Deus, mas não tem. Porque Jesus disse: eu não vou julgar essas pessoas agora, mas a minha palavra, que era de vida, no final vai trazer morte para essa gente. Por quê? Porque eu sempre fui a favor da vida. Está escrito na minha palavra: os teus olhos viram o meu embrião, a substância ainda sem forma. E é nesse período um pouquinho adiante que essa turma quer abortar. Vocês conseguem compreender isso, sim ou não? Mas não é só isso. Não existe nas Escrituras
a pessoa confessar Jesus como Salvador, Jesus é meu Salvador. Não, a salvação é consequência da vida de alguém que confessou Jesus como Senhor da sua vida. Se o teu coração crer, com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor ali é dono, você será salvo. Pastor, e se eu confessar só Jesus como Salvador, e eu ouço a palavra, entra no ouvido e sai no outro, você está condenado, logo antes de você confessar. Porque aquela palavra só tem valor na minha vida, não é quando eu a ouço, mas quando eu obedeço. Jesus disse, na verdade, Tiago, Pedro, que aquele que ouve a palavra e não pratica, o que ouve a palavra e não pratica, é semelhante à onda do mar, ela vai e volta. Ele tem um exemplo um pouquinho mais constrangedor, como cachorro que volta ao vômito. Ele acabou de vomitar, dá uma volta e come o próprio vômito. Se você preste atenção, por favor, gente, por favor, perdoe a minha chatice, mas eu tenho uma visão mais ampla aqui. Eu sei quem está e quem não está prestando atenção. Se você não prestar atenção, não adianta nada Deus falar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje as pessoas estão no comando e falam que são servos de Deus. Não, se eu estou no comando, Deus me serve. Eu escolho o dia que eu vou cultuar. Eu não sou uma pessoa ignorante, irmão, daquele dia que aconteceu o imprevisto, aconteceu N coisas, não é isso que eu estou falando. Naquele dia simplesmente que eu decido, não, hoje eu não vou. Nós vamos fazer um evangelismo, não, hoje eu não vou. Proporcionar qualquer coisa, de repente as irmãs aí se reúnem, nós vamos fazer aquele encontro de mulheres, as pessoas escolhem, eu não vou. Por quê? Porque você nunca entendeu o que se serve. Você nunca entendeu. Nós temos que te receber, te amar, porque essa é a nossa função, na esperança que um dia você vai converter. Mas enquanto eu e você, pastor Aguilés, ele organiza, fala, gente, Deus veio no meu coração, nós vamos fazer aqui um retiro espiritual dos homens. No finalzinho a gente faz um churrasco para confraternização, aí a pessoa no seu coração diz, eu não vou. E eu sei por que você não vem. Porque você está no controle. Assim como muitas pessoas no passado desobedeceram, isso determinou o futuro delas. À medida que eu trato hoje a palavra de Deus, vai determinar a minha eternidade. Se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é a verdade de Deus sobre a minha vida, mesmo eu sendo cheio de falhas, pecador, eu estou salvo. Mas se a palavra de Deus não representa nada, significa que eu nunca entendi o que é servir a Deus. Infelizmente a maioria se enquadra nisso. Eu falei no começo do culto, amanhã vai ter que lembrar de alguém que tem que ir trabalhar? Não. Então, por exemplo, eu pedi para vocês abrirem em Josué capítulo 2, certo ou errado? Abra lá, mas eu não vou ler. Eu vou ler sim, e depois eu vou argumentar outra coisa. Versículo 1 em diante, para nós entendermos bem, eu vou pular alguns versículos possivelmente. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e eles pernoitaram, pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó a dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade, os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram. E depois a eles atrás deles depressa, porque vocês podem alcançá-los.
Ela, porém, os fizera subir ao eirado, o escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vale do Jordão. Havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, diz o versículo 9: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e em todos os moradores da terra estão desmaiados. O versículo a seguir: porque nós temos, o que, gente? Ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e também o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Sihon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram totalmente. Já ouvindo isto, nós desmaiou-nos o coração, e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que ela vai concluir, depois eu vou ler mais. Porque o vosso Deus, o que tem ele? É Deus em cima dos céus, e é um Deus também que funciona aqui na terra. Olha para mim fazendo um favor. Deus, ele é um Deus maravilhoso, que ele dá oportunidade a todos. Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, no final, aquele que for até o fim, aquele que for até o fim, não importa como você foi ou chegou até o fim, mas você não parou. Sabe o que a Bíblia chama esses indivíduos? Ao vencedor. Agora, aquele que para no meio do caminho, quer fazer as coisas do seu jeito, aquilo que eu acabei de falar, que está no controle, que decide se vai, se não vai, se faço, se não faço, se a irmã tomar Santa Ceia eu não tomo, porque infelizmente tem isso no nosso meio. Pessoas fracas. Então, mas Deus dá oportunidade para todos se converterem, para todos ouvirem a palavra e serem de fato, de verdade, servos. Eu não preciso ficar dando exemplo de para vocês aqui. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi convertido, que Deus escolheu um servo, um homem chamado Neemias, para orar a respeito de Paulo, que Paulo precisava receber uma oração, não só para recuperar as vistas, mas para ser cheio do Espírito Santo, para ouvir qual era o plano de Deus. Esse Ananias em queria ir. Qual que foi o argumento dele? Senhor, eu tenho ouvido que esse homem é uma praga, uma peste. Por quê? Ele mata o cristão. Ele veio para cá para isso. Só foi Deus argumentar o seguinte, Roberto: não, vai lá, ele é para mim um vaso escolhido. Aí eu pergunto, o cara foi ou não foi? Foi ou não foi? Ele queria ir, mas ele obedeceu? Pergunte com amor para a pessoa que está calada: a senhora está no controle ou é Deus que está no controle da vida da senhora? Você acordou mais ou menos hoje, eu acho que eu não vou no culto. Quem está no controle? Porque se acordou mais ou menos, você vai trabalhar. Eu tenho que falar essas verdades para você. As irmãs, está filmando e vai de propósito, vai fazer um bingo. Isso, gente, a gente faz bingo aqui na Moriá. Saco cheio de gente religiosa. Saco cheio. Aí eu acho que eu não vou. Por que você não vai? Deus não precisa de templos aqui para falar com ninguém. Mas quem estabeleceu templos lá no deserto ainda foi Deus. E as maiores bênçãos, assim, promessas vieram coletivamente. Por exemplo, uma das maiores milagres pós-ressurreição de Jesus que ele prometeu, aconteceu na vida de pessoas reunidas. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Quando foram na casa de Cornélio, um bom grupo que foi para ser evangelizado, o Espírito Santo batizou. Você tem que entender essas coisas. Ontem, no casamento do Luiz Augusto, quando Deus criou o homem, na linguagem King James está escrito assim: não é bom que o homem não viva sozinho, sem a companhia de um semelhante. Ó, quem falou isso foi Deus, gente.
semelhante. Eu preciso de um semelhante para quê, pastor? Para saber como que ele está e como que você pode servir. É simples assim. Não é para ele te favorecer, é para você favorecer. Como que eu vou conhecer a necessidade de alguém se eu não me envolvo? Como que eu vou saber que o meu irmão está precisando de 1 quilo de alimento se nós não nos envolvermos? Como que eu vou... Agora é Setembro Amarelo, é prevenção ao suicídio. Como que eu vou saber que uma pessoa está pensando seriamente em tirar a própria vida se eu não chegar para essa pessoa, investir um tempinho e falar: como é que você está? Porque senão depois a gente vai chorar a lágrima do remorso. E a gente ficou preocupado tão com a gente mesmo. E você sabia que aqui, ouvindo essa palavra, sentado aqui na Moriá, tem pessoas com autoestima lá embaixo e que precisa de um elogio seu? E nós estamos aqui para quê? Se não for para isso. A minha vida não tem sentido se não for para servir. Para que eu quero mais se não for para servir? Para que eu quero viver se não for para servir? E para cada um Deus deu um dom, e nós servimos o nosso semelhante e o lugar onde nós congregamos com os dons que Deus nos deu. Por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros, porque existe uma pessoa que precisa exatamente da maneira que você é. Para algumas pessoas, bem poucas, eu sou insuportável, porque eu dou risada, sabe? Eu abraço, se bobear, eu mordo a sua orelha. Verdade. Tem gente que, ó, de mim. Mas tem gente que fica assim: ó, Pai do Senhor, pastor, você já até ofereceu a ele. Tem gente que precisa de você exatamente do jeito que você é. A sua personalidade, a maneira que você foi criado, foi criada. Vocês entendem? Eu vejo um Deus assim maravilhoso, que Ele gosta de surpreender. Esses caras poderiam entrar em vários lugares. Deus poderia, por exemplo, para sustentar Elias, o Senhor preparou quem? Uma viúva. Vai lá, porque já tem uma viúva preparada. É verdade, não é assim ou não? Para esfriar a terra, Deus poderia ter preparado, por exemplo, sei lá, um soldado, um desertor, que conhecia a fraqueza do exército de Jericó, para dar mais confiança assim para os espias. Deus poderia ter preparado ou não? Você vai em tal lugar que vai ter um cara assim do alto escalão lá, que vai dar, na gíria, vai dar toda a fita. Não. Deus dá oportunidade para quem? Para uma. Imagina nós lá na nossa religiosidade. Depois fala que é crente. Depois fala que participa lá da nação de Israel. Vocês viram onde ele entrou? Só viram onde ele entrou? O que a senhora acha que eles foram fazer lá? Não é? Aqui você vai ver alguém arriscando a vida, escondendo homens. Por quê? Ela está agindo. Eu vou pedir muito de você, mas eu sei que você tem condições de dar muito. Ela está agindo em cima de quê? Me ajude aí. Eu li com vocês. Medo. Perfeito, dona Vilma. Em cima daquilo que ela ouviu. Então, em cima de uma, nós temos ouvido a respeito do seu Deus. Ela precisou ouvir alguma coisa. Nós temos ouvido como seu Deus. Ela não falou eu ouvi, nós. Na cidade não tem ninguém mais com ânimo, está todo mundo desanimado, todo mundo sabe que perdeu. Irmão, se todo mundo que sabe que perdeu, procura o Josué. Nós sabemos que essa terra é sua, mas como que nós podemos fazer parte do seu povo? Porque você vai ver mais adiante que um grupo saiu, até debaixo de mentira, fizeram uma aliança com Josué. Era comum, era só se sujeitar. Eu sei que isso aqui não é mais nosso, mas nós queríamos fazer parte. Nós temos ouvido que o seu Deus é um Deus diferente, é um Deus no céu, mas é Deus na terra também. A gente ouve falar de um Deus tão grande. Sabe qual é o meu problema? Aí preste atenção, o seu problema: você luta contra a palavra dele e acha que vai vencer. Ele está falando com você que essa situação não vai dar certo, mas você insiste nessa situação e não vai dar.
Você sabe lá no seu íntimo, não vai dar. O senhor está profetizando desgraça, pastor? Não, pelo contrário, eu queria falar que dá certo. Mas você, no seu íntimo, você sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque é contra a vontade de Deus. É simples. Aí nós, uma mulher aqui com a vida totalmente perdida, sem esperança, ia morrer como prostituta. Talvez tinha sonhos, tinha planos, tinha projetos. Aí aparece uma oportunidade, ela simplesmente agarra. E os outros? Ouviu? Eu vou ler de novo com vocês. Não foi só ela que ouviu. O versículo, Raquel, por favor, verso 9, eu vou repetir por causa da gravação. Como é que está escrito? 2:9, né? É. Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Ismaelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo. Por quê? Leia o versículo 10. Por que eles estão com medo? Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho. Nós soubemos que o Senhor, nós ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Diante de vocês quando saíram do Egito. Nós estamos sabendo de tudo. Continue. Também ficamos sabendo que a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og. Nós também ficamos sabendo como que vocês destruíram totalmente a Seom e a Og, do outro lado do Rio Jordão, a leste do Rio Jordão. Continue. Os reis dos amorreus destruíram seus exércitos. Destruíram totalmente seus exércitos. Continue. Quando ouvimos essas coisas, quando nós ouvimos essas coisas, perdemos a coragem. Todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Todos nós estamos morrendo de medo por causa de vocês. O Deus de vocês. O Deus de vocês. O Senhor. É Deus lá em cima dos céus. É Deus lá em cima dos céus, mas é um Deus que age e funciona aqui embaixo na terra. Ela está agindo em cima de uma palavra, uma informação, ela ouviu. Eu e você, nós ouvimos a mesma coisa e não damos esse crédito. Que Deus está em todo lugar, vendo todas as coisas. Nós insistimos em contrariar a palavra de Deus. Eu não estou falando de erros. Eu não estou falando de coisas até que a religião fala para você que é errado e não é. Eu estou falando em coisa que você está insistindo e você sabe que é contra a vontade de Deus. Pergunta com amor para essa pessoa que está próxima a você: onde você quer chegar? Mas com essas atitudes, talvez em lugar nenhum. Mais dias e menos dias, irmãos, as pessoas se revelam. Deus vai dar a oportunidade para você se revelar quem você é. Deus, o diabo não vai preparar alguém para chegar para mim, para falar mal de um irmão, só para ver como que eu reajo. Deus vai permitir eu ir num lugar, até para mim, que eu sou pastor, com uma agenda em tal lugar, talvez num outro estado, só para ver como o pastor Everaldo vai reagir lá na hora que não está perto de ninguém conhecido. Deus vai dar uma oportunidade para você ver de fato quem você é. Então, uma viagem que eu faço, um passeio que eu faço, um churrasco, uma festa, um lugar que eu vou, nada mais, nada menos é de uma oportunidade que Deus está me dando de eu me revelar. Deixa eu falar de José do Egito. José do Egito não, José no Egito. 17 anos. Ele se revelou quem era no Egito? Sim. Ele se revelou que ele era o quê? Um homem de Deus. Não importa o lugar. Na casa de Potifar, quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, como que ele se revelou? Um homem de Deus. Na cadeia, no presídio, onde bandidos tinham sonhos, como que ele se revelou? Um homem de Deus. Foi lembrado lá na frente, eu lembro, quando eu estava preso, tem um jovem hebreu lá, ele é diferente. Ele não fazia as coisas que a gente fazia. O que você acha que acontecia na cadeia, gente? Vamos pegar nos nossos dias hoje que a pessoa está presa, o que acontece? Já que estou preso mesmo, injustamente, estou aqui sendo acusado do que eu não fiz, será o que eu faria? Eu ia beber talvez todas, fumar todas, mas não. A pessoa, ela revela quem ela é e sempre foi. É que eu estava ouvindo essa semana.
Tem situações na vida que só potencializa aquilo que nós somos. Por exemplo, o dinheiro na vida de uma pessoa generosa vai aumentar o quê? A generosidade. Mas um dinheiro na mão de uma pessoa soberba e mesquinha vai aumentar a soberba, a avareza. Não é o dinheiro, é as pessoas. Então você se revela exatamente o que você é. Quando Deus te dá a oportunidade de você estar perto de pessoas não crentes, Deus queria que você fosse um José lá. Deus queria que você fosse luz. Pastor, por que eu não fui? Porque você não é. Porque nós revelamos quem nós somos. Quero ouvir você repetir. Quem é nascido da carne? E quem é nascido do Espírito? Lá no meio do inferno, quem é nascido do Espírito? É o quê? É carne? É identidade. Então por isso que tem muitas pessoas que só trocaram de religião. Existem pessoas que de verdade trocaram de Senhor. Foram libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz. Vocês conseguem compreender isso? E tudo através de uma palavra, a mesma palavra que provocou um temor no coração de Raabe, arriscando a própria vida. Não provocou isso no coração dos outros. Sabiam o que estava acontecendo, ouviram a mesma coisa, estavam todos com medo. Mas ao invés de chamar o Josué para uma aliança, para reconhecer a soberania, não, nós vamos tentar lutar contra. É o que muitas pessoas fazem nos nossos dias, mesmo sabendo da soberania de Deus, está lutando contra. Você sabe o final de Jericó: destruído e amaldiçoado. Vai entrar agora a razão da Santa Ceia. Alguém me ajude com o horário, fazendo um favor? Você tem ligeiro. Versículo 12: agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também vocês vão usar dela para com a casa do meu pai, e que vocês vão me dar um sinal certo. Vocês vão conservar com vida ao meu pai, à minha mãe, como também aos meus irmãos, às minhas irmãs, tudo que eu tenho, e livrareis a nossa vida da... Ela está pedindo só por ela? Então lhe disseram os homens: a nossa vida vai responder pela sua. Se você não denunciar essa nossa missão, será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda e pela janela, porque a casa dela, ela residia, que estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ides ao monte. Ela está dando até a direção para eles, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá no monte 3 dias, até que eles voltem, e depois vocês vão o caminho de vocês. Disseram-lhe os homens: nós vamos estar desobrigados, e seremos desse juramento que você nos fez jurar. Preste atenção, agora vai entrar a parte dela. Se vindo nós à terra, e não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e não, preste atenção agora, como que é coletivo, como que é comunidade, que ninguém sozinho se salva. E se não estiver em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém neles puserem a mão. Também, se tu denunciardes a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Versículo 21. E ela disse: segundo o que, gente? O que tem? Assim seja. Então os despediu, e ele se permitiu. E ela amarrou o cordão de escarlate
fará. Vai ser conforme vocês falaram. Qual que é o nosso problema? Que é do jeito que nós pensamos e achamos que vamos chegar em algum lugar. Não é do seu jeito. Enquanto você estiver no controle, Deus não tem compromisso com você. Enquanto você escolhe o que fazer, significa que nunca você conheceu a Deus. Enquanto for os seus pensamentos, o Senhor disse, Isaías 55, os teus pensamentos não são meus, não é o mesmo, mas você e muitos de nós insistimos fazendo o nosso jeito. Ah, pastor, eu senti, não é sentimento, é obediência. É o seguinte, você arriscou sua vida para nós vamos fazer um pacto. Nós temos uma palavra para te dizer. Primeiro, você não pode denunciar a missão. Segundo, quem você quer que seja salvo? Fica dentro de casa. Aí a pessoa acha que ela vai receber alguma coisa fazendo as coisas isoladamente. Deixa eu repetir, um bingo, alguma coisa na comunhão, aí eu não vou. Você não entendeu nada. Se a gente pegar a marca do sangue lá no Êxodo 12, alguém que enfiou a cara para fora foi salvo, e quem estava dentro da casa marcada com sangue foi salvo. Se tivesse cometido pecado, do mesmo jeito salvo, mas estava debaixo de uma obediência a uma palavra. Eu acho interessante aqui, não foi no dia imediato. Quantos dias que ela pediu para os espias ficaram no monte? 3 dias. Quantos dias você lembra que a cidade foi rodeada? 7 dias. Eu não sei da distância, quantos dias. No mínimo 10 dias passou. No mínimo 3. E depois mais 7. Mas você leu comigo aqui? Os caras viraram as costas. O que ela fez? Já amarrou bastante o negócio. Ela poderia, por exemplo, o rei tinha acabado de mandar sair da casa dela. Eu amarro esse negócio aqui, nem vai perguntar que negócio que é esse. O que eu falo? Eu vou esperar uns 3 dias, depois eu amarro. Não é assim que a gente faz? Eu vou esperar mais um pouquinho, depois eu faço. Não é assim que a gente faz? Você não sabe se tem esse pouquinho. Se você tem que fazer alguma coisa, e agora? Se você tem que renovar sua aliança com Deus, e agora? Se você tem que mudar de vida, é agora. Se você tem que mudar a maneira de ser, é agora. Se você tem algo programado, desprograme, é agora. Porque eu e você, ouvindo essa palavra, se a gente continua com alguma coisa programada, nós estamos condenados. E quem condenou não foi Deus, foi eu mesmo. Porque eu não quis quebrar uma aliança com a morte e renovar uma aliança com a vida. Vocês entendem? Deus fez essas coisas. Eu gostaria tanto da sua atenção. Lá no Egito, quem tivesse a marca do sangue seria salvo para a nova vida. Quem estivesse na casa da Raabe, não importa quem fosse, por causa de um fio de escarlate, seria salvo. Aquele pessoal era idólatra. Aquele pessoal não adorava o Deus de Israel. São pessoas falhas, mas acreditaram numa. Pai, mãe, os espias falaram: o que vai acontecer? Isso aqui vai acabar. Isso vai ser totalmente destruído. E o que vai ser salvo? Só isso aqui. Por quê? Por causa desse filho. Filha, você acreditou? Acreditei. Você acha que só isso vai te salvar? Acho não, tenho certeza. Eu acreditei. Repete comigo e fala assim: a palavra pode ser simples, mas eu confio. Eu acredito. Vamos terminar. Capítulo 7, versículo 22. Vocês acharam? 7, 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher, o que, gente? Prostituta, vocês acharam? Verso 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta
e tirai-a de lá com tudo que tiver, como vocês juraram. Então entraram os jovens espias, tiraram Raabe, mas quem? Seu pai, vocês acharam? 23. Sua mãe, mas quem? Os irmãos, tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e acamparam fora do arraial de Israel. Estou lendo 7, 23. 7 não, perdão, 26. Perdão. É que está na mesma página que eu me bati os olhos no 7. Eu vou ler de novo com vocês, me perdoem. A versão a versão contraditória de hoje. De novo, gente, de novo. Vamos lá, verso 22. Então disse Josué aos dois homens, está certo, gente? Eu percebi, irmão, que vocês estavam diferentes, né? Não é possível, todo mundo errado foi o certo, né? Que espiaram a terra, entrai na casa da mulher. Que mulher? E tirai-a de lá com o que, gente? Com tudo que ela tiver, como vocês juraram. Então entraram os jovens espias e tiraram quem? Ah, e mais quem? Mais quem? E mais o que? Continha, tiraram também o que? Toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto nela havia, queimaram-na, então somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e ferro, deram com tesouro para a casa do Senhor. 25. Mas Josué conservou com vida quem? Raabe, a casa de seu pai, tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto tinha escondido os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. O que ela colocou dentro de casa? Tudo. A parentela foi? Repete comigo, fala assim: quem acreditou naquela palavra foi salvo. Você leu aí, é rapidinho, porque a hora passou. Primeiro eles ficaram fora do arraial. Não é isso que você leu? É lógico que apresentar, olha, conosco funciona o seguinte: é só o único Deus. Nós aqui não estamos no controle. Quem está no controle é o Senhor nosso Deus. Se o Senhor nosso Deus mandar a gente ir, a gente vai. Se Ele mandar para a gente não ir, não vai. Se o Senhor nosso Deus falar que aquela amizade é boa para nós, a gente tem amizade. Se Ele falar que é para desfazer a amizade, a gente desfaz. O Senhor controla nossas vidas. Vocês estão dispostos? Quer viver uma nova vida? Queremos. Então vem para junto do arraial. A primeira palavra é de livramento. Todos receberam. Agora, para fazer parte do arraial, vocês vão ter que abrir mão de uma porção de coisa. Pergunta quando essa pessoa está trabalhando: está disposto a abrir mão de quê? Pergunta de amizades, relacionamentos, situações. De que você está disposto? Porque se você não tiver, você não pode participar do arraial. Primeiro ficaram fora do arraial, depois que aceitaram as regras, vieram para do arraial. E quem foi Raabe? Uma ascendente de Davi, consequentemente de Jesus. Deus mudou a vida dessa mulher? Eu não quero. Então repete comigo, fala assim: o povo no Egito foi a marca do sangue. Para o povo em Jericó, um fio de escarlate. Fala para mim, é a Santa Ceia. Por que você acha que ninguém foi salvo que não tinha marca do sangue? Por que ninguém foi salvo que não estava no fio de escarlate? E o que te levou a crer não participando da Santa Ceia você vai ser? Se a cada aliança Deus honrou a aliança. Aí a pessoa hoje não vou participar da Santa Ceia. Quem te disse que você está salvo? A palavra que salva é a mesma que condena. Você entendeu que o servo não tem vontade própria? Quando eu descubro que aquilo não é vontade de Deus, o que eu faço? Eu abandono. É simples assim. Eu não preciso ler João 6, né? Que Jesus disse: aquele que comer o meu corpo e beber do meu sangue tem a vida. E aquele que não comer e não beber não tem. Eu preciso ler isso. Eu preciso ler em Mateus 26
que quando Jesus falou, olha, um de vocês vão me negar, diz a Bíblia que os 12, um a um, entristeceu porque se sentiu acusado e falou, sou eu, Senhor, Senhor. No final, quando Jesus vai distribuir o sangue, em forma ali, o vinho em forma de sangue, ele diz, toma dele todos, porque a única chance que você tem é participando. Fecha sua Bíblia, fecha teus olhos, reflita que a única chance que a Raabe tinha era o filho de escarlate. Só não vai sentar que a Bíblia está fumando. Só não esqueça, continue com os olhos fechados, irmãos. Eu quero que você reflita. A única chance que Raabe teve era o fio de escarlate. A única chance que o pessoal teve lá no Egito era o sangue do cordeiro na terra, nos umbrais da porta. A chance que nós temos é a nova aliança no sangue e no corpo de Jesus. Eu sei que neste momento Satanás está acusando a sua mente. E está uma guerra entre tomar e não tomar. Então o que eu faço, pastor? Você pede perdão. Jesus disse assim, na verdade foi o apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Você está se examinando agora? Coma. Peça perdão. Pastor, eu não sou digno, então você é igualzinho a mim, eu também não sou. Examine-se e coma. Abre mão desse pecado. Pede forças para Deus. Renuncie. Quero chamar já o pessoal do louvor. Nós vamos cantar. Rodrigo, já aproveita e desliga aqui, fazendo favor. E já veio. Onde está a Lívia?